TV APSA. Oferecimento Bernardo Leite, Consultoria Empresarial e Video House Produções. Lá estamos iniciando o nosso programa TV APSA, que mais uma vez vem à sua presença para trazer uma série de informações e conhecimentos sobre a questão de gestão de pessoas e recursos humanos. Hoje nós temos a enorme oportunidade de estar entrevistando o Sr. André Glogowski, que é o presidente da administração, do Conselho de Administração da Rocktiff do Brasil. Sr. André, é muito prazer estar aqui conosco. Prazer é meu, Bernardo. Muito honrado com a sua presença. Sabemos que o senhor tem, na verdade, uma série de informações sobre a questão de retenção de talentos na Rocktiff do Brasil. E nós gostaríamos de conhecer um pouco esses detalhes e como é que funciona isso dentro do setor de construção civil, que, pelo que consta, de uma forma geral, é um setor com grandes desafios atualmente. Então, justamente. Bom, obrigado por essa oportunidade. Eu acho que falar de pessoas é sempre muito interessante, né? Na construção civil, a construtora é uma empresa de serviços, e serviço está ligado diretamente à mão de obra. Você utiliza tecnologias novas, você utiliza tudo que há de moderno, mas são executados por pessoas, você não tem patentes. A construtora é aquela que alia o prazo, a qualidade e o preço de uma maneira eficiente, e nos últimos 10, 20 anos com a sustentabilidade junto, e tem que entregar. Então, pessoas é o fator-chave da empresa, né? Você está falando uma coisa interessante, na verdade. O setor de construção civil está passando por uma série de modificações e reforça muito a questão de pessoas. Como é que é o nível de comparação de importância no negócio entre tecnologia e pessoas? Como é que está o desenvolvimento desses dois polos? Então, a construção civil, eu acho que ela, se a gente compara com as outras indústrias, indústria automobilística, aeronáutica, indústria de petróleo, eu acho que ela, em termos de eficiência, ela ficou um pouco para trás. É uma indústria complexa. Então, ela é uma indústria muito desafiante, muito interessante, porque tem muito a avançar. E isso a gente tem visto nos últimos anos. Ela vai se profissionalizando e cada vez vai tendo menos espaço para aquela empresa que improvisa. Porque uma construtora, é muito fácil montar uma construtora. Dois engenheiros se juntam e eles têm uma construtora. São mais de 100 mil construtoras no Brasil. Sim. Mais de 100 mil. Então eu tenho uma construtora. Agora, a construtora 1 e 2, ela pode se diferenciar. Então é um trabalho complexo, porque o crescimento de uma construtora não depende das oportunidades. Tem 1 milhão de oportunidades de novas obras e você pode ganhá-las. O desafio de crescer, ele está limitado às pessoas capazes que você consegue colocar na empresa, lógico, ao crédito, para poder realizar essas obras. Ou seja, a pessoa é diferencial na construção civil? É vital, não é nem diferencial. Eu diria que é o ponto 1. Porque eu estou sentado aqui, nós temos hoje 35 obras e provavelmente tem alguém fazendo alguma obra lá no Pará ou no Rio Grande do Sul e tudo. E se você não tiver uma gestão, a probabilidade de você ter problemas e problemas sérios é muito grande. E a construção civil mexe com coisas importantes, uma barragem, um metrô, um edifício, onde é como um médico, né? Você tem que ter uma certa eficiência, senão as consequências são muito... Aliás, qual é o foco da Rocktiff do Brasil? Então, a Rocktiff do Brasil é uma construtora, a gente é uma construtora média grande, faz em torno de 800 milhões de reais por ano, é uma empresa que está na área de edificações, infraestrutura e industrial. A gente trabalha para iniciativa privada, então nós fazemos diversas obras como um data center, um shopping center, um hospital, um escritório, sei lá, um shopping Cidade Jardins, quem é de São Paulo conhece, ou o Hotel Hilton em São Paulo, então um prédio de escritórios do Bank Boston, na Marginal Pinheiros. Então a gente realiza aí praticamente todo tipo de obras, se vai de educação, ou se é uma fábrica, ou se é um centro logístico, ou seja, a especialidade nossa é edificações, infraestrutura na construção civil. E você falou que a Rocktiff é uma empresa de médio e grande porte, mas tem 35 obras em andamento atualmente. Atualmente temos 35 obras. Qual é o efetivo da Rocktiff? Então, esse efetivo varia bastante, mas assim, o grupo fixo, o grupo de administração, o grupo de gerência, de coordenação e tudo, são em torno de 600 a 700 pessoas.
pessoas. E o número total ele varia porque você trabalha com muitos subempreiteiros e com mão de obra própria, ele chega muitas vezes a 3.000, 4.000, 5.000 pessoas nas obras, tudo junto, mas você tem aquele core, aquele grupo que nós somos em torno de 200 engenheiros, umas 300 e poucas pessoas de nível universitário. Um belo efetivo, na verdade, inclusive em termos de qualidade, pelo que você comenta. Isso é extremamente importante mesmo. Mas deixa eu explorar uma questão que você colocou, que eu acho que é importante reforçar. Setor de construção civil. Existe um crescimento, um desenvolvimento, um amadurecimento, uma profissionalização do setor. É conhecido no mercado a expressão de que, na verdade, a construção civil ela tem um índice de perda de 30% aproximadamente. Isso está mudando? Então, isso está mudando. É um trabalho contínuo e longo, porque ele está totalmente ligado à educação do seu fornecedor, do seu funcionário. Ele está ligado à eficiência, à produtividade, à eficiência a novas tecnologias. Então, a construção é uma mistura complexa de um monte de itens, né? Eu gostaria de fazer uma obra em um dia, é possível ou não? Qual é o custo para fazer em um dia ou não? Eu preciso respeitar o meio ambiente, ou não preciso? A sociedade, o meu funcionário, o meu acionista? Onde consegue escapar de controlar o meio ambiente? Então, eu diria que justamente o assunto sustentabilidade no nosso ramo, ele é impactante. Então, ele tem transformado nos últimos 10 anos a maneira que a gente trabalha. Porque a gente fez o primeiro relatório em torno de 2000, já são 12 anos, e realmente isso é a vantagem de pertencer a um grupo estrangeiro, um grupo alemão. Esses assuntos como meio ambiente e tudo são mais enraizados, mais fortes nos países desenvolvidos, e isso vem depois de um certo tempo os países de desenvolvimento. Mas hoje o Brasil já está no grupo de desenvolvimento, mas talvez 10, 12 anos atrás as empresas líderes vão trazendo Mas assuntos. isso faz uma diferença para o negócio? Faz uma diferença total do negócio, porque você tem um sistema de gestão, e você tem esse sistema de gestão onde você tem uma transparência e avalia todos os stakeholders, desde o seu funcionário, o seu fornecedor, o seu cliente, e você vai acompanhando os índices de desempenho, quer seja no meio ambiente ou sociais e tudo, e tenta colocar essa barra cada vez um pouquinho mais alta. É um desafio contínuo e nós estamos muito no começo. Então, no primeiro momento, competitividade é alta nesse mercado? A competitividade é muito alta porque, como eu falei, são muitas construtoras e você promete entregar um produto futuro a um certo preço, a certa qualidade, e chega uma outra empresa e fala: eu faço a mesma coisa por 2% menos. Você olha para um, olha para o outro e você tem que tomar uma decisão. Quando você está com o seu coração médico, você não toma a decisão no preço, você pensa bem um pouco mais. Quando é construção civil, todo mundo é construtor, todo mundo é médico, mas depois de alguma experiência, dependendo da complexidade, eu acho que a empresa vai se diferenciando no mercado, aquelas empresas, e você vai fazendo uma história, e é complexo essa decisão. E se eu tivesse, a gente nunca sabe, não é o menor valor no início da obra, é o menor valor no final. A obra muitas vezes é 1%. Se eu estou numa empresa de petróleo, como a Petrobras, será que se eu atrasar algo e ele não produzir petróleo, qual o prejuízo dele ou não? Então a decisão é uma decisão complexa que envolve muitos pontos. Eu terminei a obra no prazo, mas só morreram 20 pessoas. Também não serve. Eu terminei a obra no prazo, mas eu poluí o rio vizinho. Também não serve. Então a complexidade desse balanço E aí pessoas é determinante. E pessoas é determinante. Como é que a Rocktiff tem tratado isso? Então, eu acho que não existe segredo em certas coisas. Quando você tem uma empresa, uma família, é você acreditar em certas coisas. Então, e você batalhar continuamente. E aquilo que você escreve, aquilo que você faz, você tentar que esse gap seja tendência zero. Porque todo mundo, eu não conheço ninguém que não é sustentável, ninguém que não é honesto e ninguém que não tem boa intenção, né? Mas só a intenção não adianta. Então você tem que ter princípios, valores, você tem que ter uma empresa que tem um norte, que acredita em algo, que tenha uma visão, e você tem que conseguir, dia após dia, que cada pessoa que teve de alguma maneira acesso ou interagiu com a empresa
veja uma coerência em relação àquilo que você falou e àquilo que você está fazendo. Em suma, os valores da organização fazem muita diferença nesse processo. Vamos falar sobre isso no próximo bloco? Okay. Não sai daí, voltaremos rapidamente, continuando com a entrevista com o Sr. André Głogowski, presidente do Conselho de Administração da HOCHTIEF, que vai entrar no tema como reter talentos na grande organização. Não saia daí. Estamos de volta com o nosso programa TV APSA e hoje, com o grande prazer de estar entrevistando o Sr. André Głogowski, que é diretor-presidente do Conselho de Administração da HOCHTIEF do Brasil e que no último bloco iria começar a falar um pouco sobre a influência da cultura, a influência dos valores na organização, no que se refere à questão de recursos humanos e ao nosso tema, retenção de talentos. Voltando ao tema, Sr. André, como é que o senhor pode me dar uma visão dessa questão da importância da gestão dentro desse processo? Então, eu acho que reter talentos, todo mundo gostaria que, como ler um livro, como ser rico, você lê o livro e se torna um milionário, né? Reter talentos tem toda uma receita e simplesmente você leu aquilo e você consegue, não. Eu acho que é uma batalha contínua, então numa empresa de serviços, aonde você como ser humano, você quer, ou uma empresa, você vai proporcionar um monte de desafios, de treinamentos, seja o que quer for para aquela pessoa, e você tem que se olhar a si mesmo, se você achar, você ficaria naquela empresa. Então é um desafio contínuo entre eu quero a melhor empresa para trabalhar e o funcionário, eu quero o melhor funcionário, aquele que está recebendo propostas todo dia para ir para outro lugar, mas queira ficar na minha empresa. Então é um desafio para ambos o tempo inteiro. Então, quando o funcionário chega, poxa, vocês não estão me ensinando nada, então me fala um pouquinho dos últimos 5 livros que você leu. Não precisa ser 5, não, só 3. Me conta um pouco o que você tem. Então, é contínuo, um cobra do outro o tempo inteiro. E essa coerência, essa transparência da empresa em relação aos valores, aos princípios, aquilo que ela acredita. Então, você tem um funcionário que não acredita em nada que aquilo que você faz, ele não é um funcionário para estar com você. Se ele acredita em tudo, ele também não é. Ele acredita em uma boa parte, ele discorda. Então, eu acho que a gente tem uma ditadura democrática. Você tem que seguir, é uma ditadura, mas se você tem uma melhor ideia, nós vamos adotar essa melhor ideia. Então, também não pode ser uma coisa solta. Então você tem uma interação o tempo inteiro e o líder gosta de desafio, o líder, a pessoa que diferença ele tem
princípios, ele tem vontades, ele desafia, ele questiona, ele é diferente daquele funcionário normal. Então é um desafio muito gostoso, porque você está sendo desafiado o tempo inteiro. Por que está fazendo isso? Por que não aquilo? Então o líder verdadeiro, os talentos verdadeiros, eles estão desafiando a liderança o tempo inteiro, mas de uma maneira saudável, porque também não adianta dizer que está tudo ruim, tudo pode ser melhorado, mas sim como contribuir para melhorar. Então, a retenção de talentos é um desafio, são milhares de pequenas, não é atitudes, não é ações, é um monte que tem que ser feito. Se você não cuidar da remuneração, vai ter problema? Vai. Se você não der desafios para um jovem, você não vai perder. Se ele não acreditar nos valores da empresa em relação àquilo que você faz. Então, muitos pontos juntos que você vai colocando. O chefe dele tem um fator muito importante na retenção do talento. Sim, você tem um talento e tem um chefe fraco, esse talento vai embora. Então, eu acho que é uma convivência saudável, não tem uma receita pronta. É você estar atento, é você estar se avaliando o tempo inteiro e de uma maneira transparente e dizendo aquilo que você consegue e aquilo que você não consegue melhorar. Perfeito. Esse é um ponto que eu acho importante que você destaca, transparência. É possível, não é possível, não é possível. Deixar as coisas mais ou menos definidas no processo. Mas sabemos que uma andorinha só não faz verão, né? E sabemos que recursos humanos têm uma preocupação predominante pela retenção de talentos de uma maneira global, até porque faz parte do seu papel. Mas qual é o papel da gestão? Qual é o papel do presidente do Conselho de Administração para isso? Eu diria que o papel do CEO, do presidente do conselho, da diretoria, o papel numa empresa de serviço, numa empresa de gente, é dedicar muito tempo a gente. Você faz isso? Sem dúvida nenhuma. Consegue tempo para isso? Não é consegue. O tempo é o item mais valioso no tempo de um executivo. Mas numa empresa de serviço, se você não trouxer para si a contratação das principais pessoas, se você não trouxer para si as pessoas que se identificam com aquilo que você pensa, divergindo de uma maneira saudável, se você não puser uma certa diversidade no grupo, se você não misturar novos com jovens, com pessoas com mais experiência, etc, etc. Então, é um monte. O plano de participação nos resultados, a transparência nos resultados, o elogio no momento certo, a comemoração. Então, são todas aquelas receitas que não tem segredo, só que elas são trabalhosas, elas muito tempo, investimento, horas de treinamento, e tudo isso você tem que pôr metas e ser persistente. E você não vai conseguir uma empresa de um dia para o outro mudar, mas começando com a avaliação 360, começando a perguntar, e realmente você tem que abrir. Aquela liderança que não quer ter a transparência, o funcionário, o talento, ele percebe rapidamente, ele não fica, porque ele vê que todo o discurso. Então eu acho que o principal é isso, é a coerência, é a persistência, é o trabalho árduo do dia a dia. Acho perfeito o que você coloca, é uma somatória de uma série de funções, é principalmente a coerência dentro dessas ações, é o exemplo, de uma forma geral, mas tem uma questão que eu acho importante, é preciso vocação ou isso faz parte do exercício da função e eu preciso me obrigar a isso? Eu acho que sempre as duas coisas, a gente sempre fala quanto é talento e quanto é esforço. E tem pessoas que têm dificuldade de estar fazendo isso. Isso tem diversos estudos, quanto um grande pintor, um grande músico é o talento e quanto, na verdade, é o esforço, né? Eu acabei de ler um livro, Outliers, e dizem que todo mundo passa pelas 10.000 horas de esforço antes de ter qualquer talento. Então, na verdade, lógico que tem pessoas, mas existe treinamento para isso, existe pessoas que têm mais facilidade com pessoas e pessoas que têm menos, mas se você quer ser um líder, se você quer
estar comandando e ter um cargo de gerência ou gestão, se você não tem o talento para as pessoas, você tem que fazer um treinamento muito grande, porque não adianta, ou senão você vai ser um bom técnico, um bom técnico, um doutor em um PhD em algum assunto específico, mas para liderar o assunto pessoas, interagir e cada vez mais a comunicação, trabalho em grupo. O conhecimento, né, o sábio no passado, ele tinha todo o conhecimento, mas hoje, saber liderar pessoas com conhecimento muito maior. Isso, exatamente. Cada uma das áreas, essa que é a grande vocação, é o grande desafio dos líderes, de estar realmente com esse grupo animado. É muito fácil estar animado 1, 2 meses, é muito difícil estar animado sempre. Então, os desafios são grandes, mas sem dúvida pessoas na construção civil ou pessoas em qualquer setor, mas no setor de serviços são pessoas. Muito obrigado. Eu vou pedir apenas um último favor. Sua câmera ali, eu só vou pedir que em 30 segundos passe uma mensagem, tanto para os gerentes de recursos humanos quanto aos CEOs que estão nos ouvindo, de que caminhos você acha que seria interessante seguir em 30 segundos. Eu acho que a relação gerência, funcionário, empresa é eterno enquanto durar. Ou seja, esse desafio de ambas as partes, como um casamento, de estar sempre buscando. Eu quero ficar nessa empresa e eu quero o melhor funcionário. Eu acho que esse desafio contínuo que é muito interessante, porque isso faz com que você seja uma melhor empresa e que você seja um melhor funcionário. Perfeito. Agradeço muito, então. Muito obrigado. Foi um prazer falar consigo. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Tivemos aqui o senhor André Gloglovski, que é presidente do Conselho de Administração da Hochtief do Brasil, que nos passou as informações de uma empresa bem-sucedida, principalmente na questão de retenção de talentos, num segmento competitivo e difícil como construção civil. Muito obrigado pela sua atenção. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua atenção conosco também. Estaremos de volta com outros programas com o mesmo tema ou temas semelhantes. Até mais.